Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que vierem nos assistir. Hoje é 5 de agosto de 2020 e mais uma vez estamos aqui para meditar um pouquinho com você sobre a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de ler com você em Marcos capítulo 10, versos 17 ao 22. É um texto bem conhecido, mas eu quero usar esse texto como base para mim falar também com você sobre outros textos que traz a mesmo raciocínio para nós meditarmos, amém? Então diz assim, Marcos 10, verso 17: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudeis ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse-lhe: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas prosperidades. Quero falar um pouquinho com você sobre o tema quando quase tudo não é o suficiente. Nós vemos nesse texto, que é um texto bem conhecido, né, que esse rapaz ele veio procurar Jesus quase na certeza de que ele já estava salvo e que estava fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, ao que nós vemos no texto, só faltava para ele uma confirmação de Jesus, né? Ele tinha quase certeza que teria essa confirmação, porque ele sabia que desde muito jovem ele fazia as coisas que agradavam a Deus, e isso Jesus reconheceu nesse jovem. Mas como eu disse, né, muitas vezes o quase tudo não é o suficiente, precisa ser tudo, certo? Então o nosso erro, que muitas vezes nossos erros é que nós fazemos quase tudo e pensamos que é o suficiente, mas não, Deus quer que nós façamos tudo, né? Façamos tudo. Então veja que na medida que Jesus vai dizendo, né, ele vai confirmar para Jesus que ele não matava, ele não adulterava, ele não furtava, e ele não dava falso testemunho contra ninguém, né? E ele não tomava nada dos outros, né? Forçadamente, que é defraudar as pessoas, né? E ele respeitava pai e mãe. Então ele disse para Jesus: Mestre, tudo isso eu já observo desde a minha juventude, né? Eu já observo tudo isso. Aí Jesus manda que ele então vá, venda sua fazenda, distribua aos pobres e volte para segui-lo. E isso o entristeceu. Isso foi suficiente para ele não aceitar a proposta de Jesus, né? Então ele fazia quase tudo, mas alguma coisa faltava. Então, baseado nesse texto aqui, eu estava me lembrando, né, no Antigo Testamento, dois reis, né, que eu quero falar rapidinho com você sobre eles, né? Em 2 Crônicas, capítulo 26, vai nos falar sobre o rei Uzias. O rei Uzias, ele foi um grande rei, né? Ele reinou durante 52 anos, né? E ele começou a reinar com 16 anos, reinou durante 52 anos, e a palavra diz que ele fez tudo o que era reto perante o Senhor, né?
E por esse motivo o Senhor o prosperou muito, né? Ele era um rei que ele tinha uma queda pela agricultura, né? E então, se você ler o capítulo 26 completo, você vai ver como ele foi, como Deus o abençoou, as nações o abençoavam, né? Via nele, né, um rei bom, um rei abençoado, e ele cresceu. Só que ele, embora ele fazia tudo certo, mas agora ele cai, ele peca, quando ele entra no templo e para queimar incenso no altar do templo. E isso é uma coisa que não competia ao rei, mas competia aos sacerdotes, aos filhos de Arão. E quando ele foi chamado a atenção, ele não obedeceu. Então, por causa dele ter pecado nessa área, ele ficou leproso para o resto de sua vida. Ele foi separado de sua família. Veja bem, um rei não poder mais estar no seu palácio, teve que ficar num lugar separado e pelo resto de sua vida. O seu filho ficou no lugar dele, né? Ele lá de onde ele estava, lá ele dava as ordens lá, o filho cá observava tudo, e ele se tornou um rei leproso, porque ele fez quase tudo certo, mas tropeçou numa área. Ele quis fazer algo que não competia a ele. Um outro rei também, que eu admiro muito a história dele, está também em 2 Crônica, no capítulo 34, que é o rei Josias, né? O primeiro é Uzias, agora o rei Josias, né? O rei Josias, né? O capítulo 34, 35 vai falar dele, né? E então, se você ver logo no verso 2, vai dizer que ele fez também o que era reto perante o Senhor, né? Ele andou segundo o caminho de Davi, seu pai, a Bíblia confirma, né? E ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, veja que três afirmações de que esse rei realmente foi muito bom, o rei Josias. Ele começou o seu reinado com 8 anos de idade. Agora com 16 anos, veja bem, um adolescente, né? A idade da adolescência é essa idade de hoje aí, que só dá trabalho para os pais, né? Mas ele com 16 anos, ele começou a buscar a Deus, né? A palavra diz, né? E com 20 anos, ele começou a purificar toda Judá e Jerusalém, arrancar todos os ídolos que tinha espalhado pela nação, né? E para que ficasse só o único nome que fosse adorado naquele lugar fosse o nome do Senhor Deus, né? Isso quando ele tinha 20 anos. Com 26 anos, ele já mandou reparar, depois que já estava tudo retirado, os ídolos da nação, né? E agora fala, agora vamos reparar o templo, né? E então com 26 anos ele manda reparar, reformar todo o templo, a casa do Senhor, né? E nisso aí Ilquias encontra o livro da lei de Moisés, onde dizia que o Senhor estava irado com esse povo por causa da idolatria, né? Os reis que antecederam ele, muito idólatra, e o povo seguiu, né, nesse caminho da idolatria. Então, quando ele é encontrado aquele livro, que eles lêem o livro e entende que o Senhor estava irado, Josias ele faz uma aliança com o Senhor e leva toda a nação a voltar à presença do Senhor novamente, né? Foi um rei que foi realmente uma grande bênção, né? E quando você chega no capítulo 35, verso 20, diz assim: depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso, tudo que ele fez, né? Purificou a nação todinha, né? Agora o templo, né? Reformou o templo, tirou tudo quanto era coisa de ídolo do templo, o templo, restaurou o templo ao Senhor. Então, depois de tudo isso, o que acontece agora? Faraó Neco,
rei do Egito, ele arranja uma guerra contra a Síria e teria que passar pelas terras de Judá. E Josias, ele intervém nessa guerra, né? E uma coisa, e aí o próprio faraó Neco, o rei do Egito, ele manda dizer para Josias assim, o nosso problema não é com você, não se coloca no meio disso, nosso problema é com a Síria, e então fica fora disso, porque você não precisa ser prejudicado por causa de uma guerra que não é contra vocês. Mas ao que nós lemos na palavra de Deus, Josias, ele não, um rei que sempre buscava o Senhor, ele fez aliança com o Senhor, mas naquele ímpeto, né, daquela guerra, ele não buscou o Senhor, né? Ele juntou seu exército, e mesmo tendo tido esses conselhos do faraó Neco, rei do Egito lá, ele juntou seu exército e foi, se interviu nessa guerra. O que acontece, né? Um soldado lá do Egito o atinge com uma flecha e ele acaba morrendo, né? E então nós vemos que ele fez quase tudo certo, mas por causa de um erro ele perdeu a vida, né? O rei Josias perde a vida de uma forma assim um pouco prematura. Poderia ter ficado muito tempo, que ele estava tendo um reinado muito bom em Judá. Então o que nós aprendemos com isso tudo, né? Tanto o jovem rico, como o rei Uzias, como o rei Josias, nós aprendemos que fazer quase tudo não é o suficiente. Deus quer que nós façamos tudo. Lembra no livro de João, capítulo 2, no verso 5, quando Jesus, na festa ali, né, nós vemos que o vinho acabou, na festa de casamento, nós vemos que o vinho acabou e a família está em maus lençóis, né, porque era uma vergonha, né, o vinho acabar no meio da festa, e Maria foi lá, conversou com Jesus, ele ainda disse para ela que ainda não era o tempo dele e tal, mas ela vem e fala para os serventes ali, aqueles que estavam trabalhando na festa, fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, se vocês fizerem tudo direitinho conforme disser, vai dar tudo certo. Então, eu quero deixar com você esse conselho de fazer tudo o que ele vos disser, através dessa palavra que nós lemos, né? Nós precisamos fazer tudo o que ele nos diz através de sua palavra. Se nós observarmos nosso dia a dia hoje, o que nós observamos, né? Por exemplo, né, na família, por exemplo, os pais, né? Os pais, eles amam seus filhos. Nós vemos famílias que amam seus filhos, e até mesmo por amar e saber como é que tá as coisas por aí, ocupa o tempo todo do filho, coloca os filhos para fazer cursos, né, de matemática, disso, daquilo, põe o filho para fazer curso de idiomas, né, enquanto eles estão pequenos, coisa boa, né? Quando criança ainda está pequena ainda, que a memória está ótima, né? Está muito boa. Põe para fazer cursos de tudo, né? E põe isso para fazer educação física, e dizem que é para ocupar o tempo dos filhos, para eles não ficarem aí perambulando aí, né? Para ser sequestrado pelos esses que são dirigidos pelo mal aí, né? Porém, muitas vezes os pais esquecem uma coisa: eles fazem tudo isso pelos seus filhos, né? Faz tudo de bom para os seus filhos, mas não os cria no temor do Senhor. O domingo que poderia levar eles para a igreja, para a escola bíblica, para eles aprender a temer ao Senhor,
Sabe o que os pais às vezes fazem? Aí deixa eles em casa na internet. Fala assim, não, o final de semana é a folga do meu filho, da minha filha. Então deixa eles brincar um pouco lá na internet e tal, né? Não os leva para a igreja, não leva para ouvir a palavra do Senhor, e às vezes não tem tempo de fazer um culto em casa com seus filhos. Resultado, eles crescem inteligentes em tudo, porém sem temer ao Senhor. Chega na adolescência e começam a ver o que rolam aí na escola, por todos os lados que eles vão, e eles partem por esse caminho, porque os pais não fizeram tudo de bom, amaram, fizeram isso, fizeram aquilo, separaram eles de tudo que rola aí, mas não ensinou eles a ter temor do Senhor. Então, quando eles chegam naquela idade da adolescência e tudo, eles começam a seguir o conselho dos coleguinhas e não tem aquele temor do Senhor que diz, não faça isso, não deve fazer isso, né? E muitas vezes até perdemos nossos filhos, eles afastam do caminho do Senhor, né? E tudo mais. Os jovens, né? Quando nós olhamos para os jovens, né? Às vezes os jovens não participam da mesa oferecida por esse mundo aí, né? Conforme diz lá no Salmo 1. Eles são jovens, às vezes, criados na igreja, né? E têm temor do Senhor, eles participam dos cultos de domingo à noite, da escola bíblica. Muitas vezes esses jovens têm cargo, né, na igreja, no louvor, no teatro, na dança, né, no evangelismo, e são jovens atuantes, né? E são bênção mesmo. Mas quando esses jovens se apaixonam por alguém, não adianta o conselho dos adultos, não adianta o conselho dos mais velhos, eles vão por sua própria cabeça e eles às vezes as circunstâncias não são favoráveis, eles percebem isso, mas não tem nada que muda a cabeça deles. Resultado, às vezes acaba até casando, né? Um casamento que não foi preparado pelo Senhor, porque um casamento que não adiantou o conselho dos adultos, e eles vão, casam, muitas vezes arranjam filho prematuro antes do casamento, né? Porque fizeram quase tudo certo, mas erraram nessa área. E aí quebram a cara. Muitas vezes casam, logo estão separados, né? Arrumam problema pro resto da vida, briga e essas coisas, porque falharam nessa área. Então, o quase tudo não é suficiente. Precisamos fazer tudo de acordo com o que o Senhor manda. Mas pastor, então a gente não pode errar? Sim, a gente erra. A gente erra. Mas o importante não é o fato de não errar, mas é quando errarmos, corrermos para os braços do Senhor, arrependermos, pedirmos perdão e consertarmos. Veja que Jesus, ele perdoou muitos pecados de pecadores, mas todos ele falava assim, vai e não peques mais. Você continuar num erro que está sendo aconselhado, você continuar num erro que Deus está falando com você através da palavra, através até da música, através de pessoas, está falando com você continuar no erro, então não adianta você estar fazendo quase tudo, né? Porque você está tropeçando feio. O rei Uzias pagou caro, o rei Josias pagou com a vida, e o jovem rico perdeu a salvação, porque ousou falhar numa de tantas coisas que eles faziam certo, mas falhou numa. Então que o Senhor possa falar ao seu coração e que você venha buscar ao Senhor e pedir a Ele coloque temor no seu coração, para que você
obedeça não em quase tudo, mas em tudo, né? E quando você errar, que você o busque e que você volte atrás e mude o comportamento para que a vida continue e você servindo ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Quero deixar essa palavra com a igreja, quero deixar essa palavra com você, e que você possa fazer tudo de acordo com a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, pedindo a Ti, Senhor, que nos ensine, ó Pai, a fazer tudo o que o Senhor nos disser através da Tua palavra. O quase tudo não é suficiente, ó Pai. A bola na trave, Senhor, não faz gol, ó Deus. Então, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, fazer tudo conforme a Tua vontade. Ó Deus, que a nossa fé, ó Deus, não venha ser aquela fé conveniente, ó Pai, fazer só o que nos convém, ó Deus, mas que possa ser tudo, que nós venhamos fazer, ó Pai, aquilo que não nos custa nada, mas aquele que nos custa também, mas se é a Tua vontade, que nós venhamos fazer a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua igreja, o Teu povo, venha, Senhor, se entregar realmente nos Teus caminhos, ó Pai. Ó Pai, tanto faz os adultos, os pais com seus filhos, os jovens, ó Pai, na idade em que se apaixona, ó Deus, o adolescente, Senhor, quando for oferecido coisas ruins para eles. Ó Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, a guardar a Tua palavra, Senhor, de todo o nosso coração, em todas as áreas, ó Pai, e não só naquela que nos convém, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro e entrego nas Tuas mãos cada lar, ó Deus, que está nos ouvindo nesse momento, ó Pai, seja da nossa igreja, seja de outra igreja, ou seja de pessoas que nem pertencem a nenhuma igreja, ó Pai. Mas que o Senhor venha, Senhor, falar aos corações de uma forma sobrenatural, ó Pai. Ó Deus, e que na hora da escolha, que escolhamos fazer a Tua vontade, ó Pai. E que a Tua graça seja conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.